esses temas todos, não é preciso dizer que são muito difíceis, né? Vocês estão vendo como isso é difícil. Mas, primeiro, sobre o impossível. É difícil articular sobre o impossível sem o conceito de pulsão. Porque o que é central na obra de Freud, a partir de 1920, como foi falado de manhã, é o conceito de pulsão. O que é fundamental na obra do Lacan, que faz com que ele seja pós-Freud, é o conceito de real. A pulsão é impossível. Por isso que o Freud define a repetição como efeito, vamos dizer assim, sem causa, em todo caso, mas efeito do impossível. Já que o impossível é, vamos dizer assim, esse âmbito da esfera daquilo que produz efeitos sem que tenha causa. Não é? Então, o impossível é, vamos dizer, a pulsão. Pensemos assim. Então, ele diz, o sujeito repete, repete, repete. Repete porque gosta de sofrer? Não. Repete porque tenta inscrever. E é claro que ele repete, e em Freud, apesar do que se pode dizer superficialmente, a princípio, e muito rápido, repetir quer dizer pedir outra vez. Não é? Isso é Lacan que coloca. Então, o que o sujeito repete no impossível? Ele repete tentando inscrever o impossível como possível. O que é possível? Possível é inscrever o impossível. Quando o sujeito inscreve o impossível, então, de fato, ele torna-se passível de circuitos novos, de possibilidades. Isso é a diferença como diferir para Deleuze, por exemplo. Vocês podem fazer esse paralelo tranquilamente, embora, claro, isso para ser desenvolvido demandaria de nós um espaço muito maior de tempo e, é claro, vocês teriam que trabalhar também, porque essas coisas não se falam para os outros assim, gratuitamente. Certo? Muito bem, isso é sobre o impossível. Agora, a outra pergunta da ética, não que eu vá dar nenhuma resposta cabal sobre isso, mas é interessante a sua pergunta, porque você diz, bom, uma ética maior, será que já alguém falou de uma ética maior? Claro, só se falou de ética maior. Desde Aristóteles, a ética do supremo bem é uma ética maior, que ela seria boa para todos. E qual é a ética menor? A ética menor, por exemplo, é a ética do desejo, que, como diz o Jacques Lacan, é o quê? De novo, a ética do bem dizer. Dizer o quê? Dizer o bem que é o mais precioso para o sujeito, ou seja, seu próprio desejo. Desejo é diferir, para Lacan. Não é? Pulsão, para Lacan, é devir, para Deleuze. Então, são paralelos, vejam assim, como eu digo a vocês, como falei agora há pouco, são hipóteses de leitura que podem orientar os psicólogos a tentarem se abrir para as possibilidades de paralelos e de produção, digamos, de articulações novas que podemos fazer com esses autores juntos. Até porque, justamente, se eles estão aí, como eu disse também na primeira parte da minha conversinha aqui rápida, não se trata de quem é que vai ser a autonomia de excluir um deles. Eu, por exemplo, não faço isso jamais, eu acho um crime. Um crime, não sei como diria, deve ser de consciência, se diria, dizer, não, tudo em Lacan, porque Deleuze já era. Entendeu? Agora, se você pegar aquela leitura que o Deleuze e o Guattari fazem do Freud, que é a psicologia do eu, na verdade, não é nem Freud, muito menos Lacan, aí vocês podem cair um pouco nessa ideia. Então, notem, aí, se nós não articulamos a pulsão e o devir, é muito difícil falar desses conceitos de impossível, né, e de éticas menores, né, tanto num caso quanto no outro. Então, não sei, é uma contribuição, mas aí a resposta, mas também não tenho a pretensão de entrar nisso com detalhes, porque teríamos que trabalhar um pouco mais. Eu acho que tem muito a ver mesmo, mas entrar nisso agora, acho que seria um maquinário conceitual, assim, né, mais árduo, né? Claro. Mas, claro. Mas tem, com certeza, o que você falou porque você falou do objeto perfeito. A, é isso mesmo, quer dizer, o Lacan vai dizer, bom, para mim, o que é o impossível? Não sei, vou chamá-lo de objeto A. E depois vou ver o que é. Aí ele diz, bom, isso aqui é a pulsão como o que fica irredutível, que sempre pulsa. Isso é uma pulsão que pode ser captada na realidade pelo sujeito, como dizia o Freud,
através da representação, através do desejo, que pode ser um irrepresentável, etc, etc, etc. Um outro ponto que estava na sua fala, talvez essa fosse uma questão, eu acho, que é assim, que me parece difícil, vamos dizer assim, a gente fazer essa articulação, que eu acho que você tentou fazer, e até fez muito bem, de pegar nesses autores, tanto Freud, até mais o Freud do que o Lacan, porque o Lacan, nesse sentido, ele remonta, de um outro modo, mas ele remonta a Freud. Como é que eles passam da leitura desses homens, digamos, entre aspas, supérfluos, não é? Que não é exatamente as vidas infames, mas, em todo caso, são sujeitos heteróclitos, sujeitos singulares, em todo caso, né? Como é que eles passam disso para aquele, entre aspas, homem comum? Porque eles começam com teorias que são produzidas a partir de impasses nos processos de subjetivação dados como dominantes, tanto Freud quanto Deleuze. Eu creio que a nossa questão é assim, é como fazer uma leitura disso, colocando num plano o que é a subjetivação, ou o que são os processos de subjetivação, a partir dos impasses, e o que são os processos de subjetivação como tais. Não sem impasses, evidentemente, mas sem impasses maiores. Porque o que o Freud chama de um neurótico obsessivo? Bom, não é para dizer que todos somos obsessivos, de jeito nenhum. Ele pode até dizer, há um certo tom, se quiserem, na subjetividade, enquanto processo comum a qualquer outro, obsessivo. Mas o obsessivo é um impasse, é quando o processo de subjetivação não circula. Então, é muito difícil a gente fazer esse passo, porque em Freud não temos tanto isso, embora ele tenha tentado fazer uma psicologia, né, como ele chamava também, mas, claro, uma psicanálise do sujeito comum. Naquela época dizia-se até normal, né, do sujeito normal. Agora, em Lacan, é interessante, nós temos uma teoria dos impasses, mas nós temos muito mais uma teoria daquilo que é o próprio processo de subjetivação do sujeito humano, vamos dizer assim, né, ou do ente humano, não é? Uma ontologia, talvez, não propriamente ontologia. Embora mas não seja uma ontologia, mas são justamente, como é que a gente podia dizer, registros, não é? Porque tem dois planos da cartografia aí, tem mapas e tem construção de mapas, não é? Tem esse momento em que ele está tentando cartografar como é que se constrói em certos modos, porque a diferença fundamental de Lacan, porque essa também é uma outra que a gente tem que ver, de Deleuze, é que para Lacan, partindo de Freud, existem modalidades do processo, certo? E essas modalidades do processo de subjetivação, elas depois são capturadas dentro daquilo que se chama processo de subjetivação. Mas os processos de subjetivação se dariam em várias modalidades. Né? A psicanálise, por exemplo, ela diz recalcamento, renegação, foraclusão, e outros mais que vierem, porque na parte da manhã também se dizia que caímos no narcisismo, então vamos para o esquizo. Bom, não é a hipótese da psicanálise. Vejam bem, a teoria do narcisismo, ao contrário, porque ler o narcisismo chapado é ler o narcisismo como Freud, que tentava ler as psicoses com o narcisismo. Mas na teoria contemporânea, né, do Lacan, o narcisismo vai para a renegação. Por quê? Porque aparece o gozo, aparece o real, aparece a pulsão ao céu aberto, não é? Então, é só para dar um panorama das questões, que elas realmente são muito difíceis e que temos que estudar. Mas, por exemplo, a ética menor, eu acho que é uma ideia bem interessante para pensar isto, que as éticas que a gente tem posteriores, aí é que está, posteriores a Aristóteles, porque será que vamos dizer que Spinoza é uma ética maior? Aparentemente não, seria uma ética menor também. Então, bom, esse como é que se diz, o campo árido que nós temos. Bem, pessoal, vamos encerrando já então, agora a parte da tarde. Agradecer mais uma vez ao Pedro
ter se deslocado de tão longe, tantas horas de viagem para poder vir fazer essa fala. Agradecer também a todos aqui presentes. E ele está por aqui à noite, às 7h30 também, a outra mesa redonda. Então, obrigado.